Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal e vamos dar continuidade aos nossos estudos sobre radicais. Hoje iremos aprender a multiplicar e a dividir radicais com o mesmo índice, beleza? Então vem aqui comigo, ó. Então pessoal, lembrando da propriedade do produto de radicais, certo? Ó, quando você tem um produto no radical, você pode transformar esse produto, ó, que estava aqui, ó, no radicando, você pode transformar num produto de radicais, certo? Caso você tenha dúvida ainda nas propriedades, eu vou deixar aqui nos cards essa aula que eu tenho aqui no canal, para que você possa voltar aqui depois, beleza? Então aqui, ó, supondo que você já entende as propriedades, a gente vai aprender a multiplicar, certo? Uma raiz por outra raiz que tem o mesmo índice, certo, pessoal? Aqui a gente vai considerar os índices iguais, certo? Não índices diferentes, tranquilo? Então aqui, ó, quando eu multiplico a raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 7, o que que eu vou fazer aqui, ó? Eu não tenho um produto de radicais. O que que eu vou fazer? Eu vou multiplicar, certo? 2 vezes 7, certo? Você multiplica os radicandos e mantém aqui, ó, o mesmo índice, certo? Ó, como eu tenho aqui, ó, raiz quadrada vezes a raiz quadrada, você vai repetir a raiz quadrada. Isso aqui é igual a quanto, pessoal? 2 vezes 7, isso aqui é igual a 14. Então, esse produto aqui, ó, raiz de 2 vezes a raiz de 7, isso aqui é o mesmo que a raiz de 14, entendido? Se você estiver gostando aqui da explicação, deixa aí o seu like, se inscreva no canal e compartilhe com seus amigos, beleza? Então vamos lá, dando continuidade aos nossos estudos. Aqui, pessoal, o índice mudou, porém as raízes têm o mesmo índice, ó, raiz cúbica, raiz cúbica. O que que você vai fazer? Você vai manter o índice, então você vai continuar com a raiz cúbica e vai multiplicar 5 vezes 6, certo? Quanto é 5 vezes 6? 30. Então aqui você vai ter a raiz cúbica de 30, tranquilo? Então, pessoal, para a gente dar continuidade à nossa aula, para que você fixe esse conteúdo, toda vez que eu tiver o mesmo índice, eu vou repetir o índice, certo? Vou repetir a raiz com esse índice e vou multiplicar os radicandos, beleza? Então, dando continuidade, pessoal, eu posso ter um produto assim também, ó. Eu posso ter um produto de uma raiz pela uma soma ou pela diferença. O que que você vai fazer aqui? Nesse caso, você vai aplicar a distributiva, certo? Você vai multiplicar quem está fora por quem está dentro, certo? Quem está fora por quem está dentro. Então aqui, ó, você vai ter raiz de 5 multiplicando 3 raiz de 2. Aí como é que fica isso daqui, professor? Lembra que aqui tem 1, né? Então aqui como se fosse, ó, 1 vezes 3, isso aqui é igual a 3. Aí você multiplica a raiz de 5 vezes a raiz de 2, como nós vimos aqui acima, ó. A gente multiplica, né, ó, 5 vezes 2, 10, beleza? E agora menos, tranquilo? Aqui tem 1 e aqui tem 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Raiz de 5 vezes a raiz de 5. Você pode escrever das duas formas. Ou você escreve 5 ao quadrado, ou você escreve 25. Se você escrever 5 ao quadrado, né, não tem problema. Então, o que você vai ter aqui? Ó? Você vai ter 3 raiz de 10, certo? Menos. Aqui você pode eliminar, pessoal, ó. Certo? Então fica só o 5. Então nesse caso aqui, ó, esse produto aqui, raiz de 5 vezes 3 raiz de 2 menos a raiz de 5, é exatamente, ó, 3 raiz de 10 menos 5. Muita gente pergunta, professor, eu tenho que subtrair o 3 do 5? Não, porque nesse caso aqui, o 5, ele não tem a raiz, certo? Eu tenho que somar raiz com raiz. Eu só posso somar o coeficiente com o coeficiente de uma raiz que tem o mesmo índice, beleza? Então, pessoal, outra situação desse caso aqui, que eu tenho dois termos, eu estou multiplicando aqui o produto da soma pela diferença de dois termos. A gente continua aplicando a distributiva, certo? Só que nesse caso aqui, como eu tenho um termo a mais, eu vou multiplicar, ó, o raiz de 3 vai multiplicar raiz de 3 e depois vai multiplicar aqui, ó, o menos 5 raiz de 2. Então aqui, pessoal, raiz de 3 vezes a raiz de 3 é a raiz de 9,
certo? Você pode escrever raiz de 9 ou 3 ao quadrado. Raiz de 3 vezes 5 raiz de 2, ó, menos, né? Você repete aqui, ó. Aqui é mais vezes menos é menos. Raiz de 3 vezes a raiz de 2, ó. Aqui tem 1 vezes 5 é 5. Raiz de 3 vezes a raiz de 2, repete a raiz e multiplica. 3 vezes 2, 6. Tranquilo? Agora, pessoal, o que você vai fazer? Você vai multiplicar, ó. Agora você vai multiplicar o 2 raiz de 2, certo? É a vez de você multiplicar aqui o 2. Você vai multiplicar esse cara aqui, ó, por esse aqui e esse por esse aqui, ó, tá? Então, ó, continuando, mais vezes mais é mais. Aí aqui, ó, 2 vezes 1 é 2. Raiz de 2 vezes a raiz de 3, repete a raiz. 2 vezes 3, 6. Então, 2 raiz de 6. Agora o 2 multiplica o menos 5, né? Então, ó, mais vezes menos dá menos. 2 vezes 5, 10, certo? Agora, raiz de 2 vezes a raiz de 2, isso aqui é a raiz de 4, certo? Tranquilo? Então, ó, dando continuidade aqui, ó, na nossa conta. A raiz de 9 é igual a 3, menos 5. Raiz de 6, beleza? Mais 2 raiz de 6. Aqui, pessoal, ó, 10 vezes a raiz de 4. A raiz de 4 é 2. 10 vezes 2, 20, certo? Então, aqui, ó, preste atenção, eu vou somar os termos semelhantes. Eu tenho 3 menos 20, certo? E tenho aqui, ó, menos 5 raiz de 6 mais 2 raiz de 6, beleza? Ó, veja só, eu juntei aqui, ó, só fiz juntar os termos semelhantes, ó. Esse aqui com esse aqui, certo? E esse aqui com esse, beleza? Então, o que que nós vamos ter aqui, ó? 3 menos 20, pessoal, isso aqui é menos 17. Menos 5 mais 2, isso aqui é menos 3, raiz de 6. Beleza? Então, como aqui não tem raiz, ó, a nossa continha termina aqui, beleza? Então, esse produto aqui é menos 17 menos 3 raiz de 6, beleza? Pessoal, uma aplicação, certo, da multiplicação de radicais é quando, por exemplo, eu vou calcular a área de um retângulo, certo? Porque a área não é um produto, ó. A área de um retângulo é o quê? Base vezes altura. Se a minha base, ó, no caso aqui eu tenho 19 raiz de 2 e a minha altura é 15 raiz de 2, certo? O que que eu tenho aqui? Um produto de radicais, certo? Então eu vou aplicar a mesma regra que eu iniciei aqui a nossa aula, tranquilo? E aí o que que eu vou fazer, ó? 19 vezes 15 e raiz de 2 vezes a raiz de 2. 19 vezes 15, pessoal, dá 285. Raiz de 2 vezes a raiz de 2 é a raiz de 4. Tranquilo? E a raiz de 4 é quanto, pessoal? É 2. Aí multiplicamos 2 vezes 85, isso aqui é 570. Beleza, pessoal? Então, galera, me dê só um instante que eu vou apagar o quadro e volto com a divisão de radicais. Só um instante. Beleza, pessoal? Já apaguei o quadro, então vamos continuar com a nossa aula. Pessoal, agora a gente vai para a divisão de radicais, certo? Vai usar o mesmo princípio, certo? Que a gente usou na multiplicação. Porém, claro, como é uma divisão, é o seguinte. Lembra da propriedade? Quando eu tenho uma divisão de radicais, eu posso transformar essa divisão dentro do radical. Se eu tenho a raiz enésima de A dividindo a raiz enésima de B, eu posso ter a raiz enésima de A sobre B. Beleza? Então, assim, ó, como eu falei antes, né? Se você ainda não está seguro com as propriedades, eu deixei aqui nos cards o link dessa aula, beleza? Então, continuando, pessoal. O que eu quero dizer com essa propriedade? Que eu posso fazer isso aqui, ó. Eu tenho aqui uma divisão de radicais com o mesmo índice, certo? O que eu tenho que fazer aqui? Eu posso colocar todo mundo no mesmo radical, já que tem o mesmo índice, beleza? Então vai ficar 40 sobre 5. Então quanto é 40 dividido por 5, pessoal? Isso daqui é igual a 8, certo? Professor, termino aqui? Bom, você pode simplificar ainda, ó. Lembrando que 8 é o mesmo que 2 vezes 2 ao
quadrado, certo? Aí você tira do radical esse fator aqui, ó, que tem um índice igual ao expoente. Então, ele vai ficar, esse 2 vai sair do radical, então você vai ter 2 raiz de 2, tranquilo? Então, aí você simplificou essa expressão ao máximo. No mais, se você quisesse deixar o resultado raiz de 8, estava tranquilo. Porém, se for uma questão de concurso, certo? De vestibular, é normal que se peça a simplificação do radical. Então, dando continuidade aqui, ó, eu tenho o mesmo índice, então repito aqui, ó, raiz cúbica, e faço o que agora? Divido 96, certo? Por 2. 96 por 2, pessoal, é quanto? É 48. Então, aqui eu vou ter a raiz cúbica de 48. E aí, pessoal, temos o seguinte. Eu tenho mais uma vez um número que eu posso, né, ó, simplificar. Então, você pode pegar aqui o 48, certo? E fazer a fatoração. 48 por 2, 24. Por 2, 12. Por 2, dá 6. 6 por 2 dá 3. E 3 por 3 dá 1. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho 2 vezes 2 ao cubo vezes 3. Percebe, ó? Eu tenho, ó, eu vou colocar aqui 2 ao cubo, por quê? Porque o meu índice aqui, ó, é 3. Então, quando eu colocar 2 ao cubo aqui, ó, então vai ficar assim, ó, raiz cúbica de 2 ao cubo vezes 2 vezes 3. Aí, o que que a gente vai obter, pessoal? Tira esse 2 aqui, ó, do radicando, certo? Esse 2 sai da raiz, então eu vou ter 2 raiz cúbica de quem? De 2 vezes 3, que é igual a 6. Então, pessoal, simplificamos. Outra situação que a gente pode aplicar essa propriedade é quando você vai calcular a área, certo? Então, por exemplo, eu vou calcular a área de um trapézio. E aí, nesse trapézio, eu tenho os seus lados, né, com raízes do mesmo índice. Então, aqui eu já posso aplicar. Lembrando que a área de um trapézio, pessoal, é a medida da base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2, beleza? Então, aqui, pessoal, quem é a minha base maior? 30 raiz de 5, beleza? É minha base maior. As bases são os lados paralelos, beleza? No trapézio, mais a base menor, que é 20. 20 raiz de 5, tranquilo? Vezes a altura, que no caso aqui é 10 raiz de 5. Tudo isso daí, pessoal, sobre 2, beleza? Tudo isso aqui sobre 2. Então, deixa eu colocar aqui bem bonitinho para vocês. Então, tudo isso aqui sobre 2. E aí, pessoal? 30 mais 20, isso daqui é igual a 50, ó. Soma de radicais. 50 raiz de 2. Aí, vezes 10. Raiz de 2 não, né, pessoal? Raiz de 5, desculpa. Raiz de 5, ó. 30 mais 20, 50. Aí, repete quem? A raiz de 5, tranquilo? Desculpa aí. Então, aqui, ó, 10 raiz de 5 sobre 2. Aqui, pessoal, poderia também, ó, simplificar logo, né? Para diminuir as nossas contas, ó. 10 dividido por 2, isso aqui é igual a 5. Beleza? Só pegar aqui meu pincel colorido. Ó, 10 dividido por 2, isso aqui é igual a 5, beleza? Então, aqui eu vou ter o quê? Ó, 5 raiz de 5. Tranquilo? E aí eu tenho que a área é 50 vezes 5 dá... 50 vezes 5 dá 250, né? Porque 5 vezes 5, 25. Você acrescenta o 0. Aí aqui você vai ter o seguinte, ó. Raiz de 5 vezes a raiz de 5, que dá a raiz de 25, beleza? E a raiz de 25, pessoal, é igual a 5. Então, eu já posso colocar o 5 aqui, tranquilo? Então, para a gente encontrar a nossa área, basta multiplicar, certo? 250 vezes 5, ó. 250 vezes 5, beleza? 5 vezes 0, 5 vezes 5, 25, vai 2, 5 vezes 2, 10 com mais 2, 12. Beleza? Então, aqui a nossa área, ó, 1.250.
50, tranquilo? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado da nossa aula e nos vemos na próxima. Tchau, tchau!